Tem alguma coisa dando microfonia? Acho que não é aqui, não. Eu acho que é na Francesca e na Hilda, que são 2 celulares juntos, não? Tem que desligar o fone. Eu tô no fone de ouvido. Então, só desligar o microfone das duas, por enquanto, só abre na hora que for falar. Porque aí... Da Francisca está desligado. O dela está desligado. O meu está ligado. O seu está desligado. Vou desligar o meu aqui, então. É só até a hora de falar. Tá ótimo. Pronto. Só o microfone, tá, Hilda? Não precisa desligar a câmera, não. Tá. Deixa eu ver se eu Glória a Deus. Tá. Milena, a palavra está contigo. Amém. Amém, irmã. Boa noite a todas. Eu acredito que algumas eu não lembro. Como é que é acima, mas aqui não tem nada. Só um minutinho. Hilda, Obrigada. seu microfone está ligado. Liga aí. Só para a gente ver. Agora parou. Parou? Beleza. Parou a microfonia. Ok. Pode falar. Amém. Queria primeiro agradecer à profeta Rosane pela oportunidade de estar aqui junto com vocês essa noite, de compartilhar um pouquinho do Senhor com vocês. Eu sei que são pessoas de Deus que carregam muito, e é uma honra estar aqui com vocês como corpo de Cristo nessa noite, irmãs. Obrigada, profeta. Amém. Glória a Deus. Estar juntas mais vezes. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Já posso começar, profeta? Pode sim. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Antes de começar, eu creio que todas aqui são irmãs que já têm um entendimento um pouco do profético, né? Para falar um pouco disso, que é um assunto tão polêmico, mas que muitas vezes são coisas assim que as pessoas não compreendem a fundo e acabam dando uma fama para esse ministério profético que ele nem é, né? Ou acabam sendo taxados, né? Esse ministério acaba sendo taxado por uma coisa que ele não carrega, né? Mas são, vamos dizer assim, famas que o ministério profético tem, e que algumas coisas são verdadeiras e outras coisas não. E outras coisas são apenas mal entendidas, coisas mal interpretadas, né? Então, eu queria só falar um pouquinho dessas coisas com vocês hoje, porque eu creio que, mesmo que todas que estão aqui não tenham um chamado profético, mas esse ministério, ele é um dos ministérios, todos são importantes, não existe mais importante nem menos importante. Para o Senhor, eu creio que o que importa é os 5 ministérios andarem assim, né? O que vai fazer o reino fluir, na verdade, é a engrenagem andar, a roda girar dos 5 ministérios, né? Mas nós sabemos, irmãos, da importância que tem esse ministério. E nós sabemos também, a palavra não seria glamour, mas nós sabemos que as pessoas têm fome e têm sede do sobrenatural. E é por isso que é tão importante, não só quem tem um chamado profético, mas todos os 5 ministérios compreender a respeito desse ministério, importante, como todos os outros, não menos e nem mais, mas tão importante, né? Para que haja um fluir. E hoje, eu não sei se vocês percebem, ainda essa semana eu tenho outra amiga profeta, ela de Blumenau, ela mandou para mim algo essa semana que eu fiquei assim, pasma. Quando o reino de Deus ele não se manifesta na luz que nós temos que andar, a Bíblia diz que a candeia não se esconde debaixo da cama, tem que ser colocada no alto monte. Quando esse ministério ele não anda e ele não está cumprindo essa missão no corpo de Cristo, as falsas doutrinas elas vão se proliferando, né? E ela mandou para mim um post que falava assim, lá era um Instagram, certo? Esse Instagram, o intuito dele é falar das coisas espirituais, só que para o lado errado. E ele estava lá induzindo as pessoas eu não sei se vocês já ouviram falar da Kundalini, acho que a pronúncia é essa, né? Vocês já ouviram falar disso? Gente, o cara
induzindo as pessoas a abrir os seus chakras. E ele dizia, olha, quando a Kundalini for ativada na sua cabeça, no seu corpo, ela vai subindo chakra por chakra até a sua cabeça, e você vai ser ativado, você vai ser aberto para as coisas espirituais. Você vai ver no reino espiritual, você vai ouvir o reino espiritual. E ele estava ali propagando, eu estou com esse post, posso mandar para a profeta Rosana depois, só para a gente ver da nossa função de reino. Não é que eu vou entrar lá no posto do rapaz e meter o pau ou condenar ele lá. Ele está andando naquilo ali porque ele não tem a verdade. Porque ele não sabe da verdade. Todo ser humano ele tem uma fome, ele tem uma sede das coisas espirituais. E, infelizmente, para alguns, o reino não vai chegar primeiro. Daí a nossa importância, daí o nosso papel, a nossa missão, vamos dizer assim. Vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês entendem a nossa missão como corpo de Cristo, de manifestar o reino como ele é, de expor o reino como ele é. Quando a verdade ela não é dita, ela não é propagada, as mentiras se propagam. E essas pessoas, eu vi lá muitas curtidas naquela página, gente. Quer dizer, são pessoas que elas têm fome do sobrenatural, de ver. Por que as pessoas vão para o espiritismo, vão para a Umbanda, vão para essas religiões de descendência africana? Porque elas têm fome do sobrenatural. Elas têm fome das coisas espirituais. Só que, infelizmente, para algumas pessoas, a verdade não vai chegar primeiro. Vai chegar um post desse, aí a pessoa vai dizer, nossa, mas que bom, eu vou ouvir, eu vou ver as coisas espirituais, é o que as pessoas têm mais fome, né? É o que as pessoas têm mais sede. Então, gente, é o tempo de abrirmos a nossa boca, de falarmos mesmo do reino de Deus, da verdade da palavra. O Ministério Profético ele tem uma função nesse tempo. Eu não preparei slide para vocês, que meu computador estava no concerto. Mas eu tenho alguns pontos para falar com vocês aqui sobre isso. E a primeira coisa é exatamente isso, a necessidade dessa nossa estação, desse nosso tempo, de manifestar o reino de Deus, de ser boca de Deus, de falar a verdade, de o ministério profético entrar nas igrejas destravando, falando as coisas, trazendo entendimento para as pessoas do que realmente é o ministério profético. E uma das primeiras coisas que nós temos que entender como pessoas chamadas ao ministério profético, como pessoas que vão cooperar com o profeta, quem não, de fato não tiver o chamado específico. Eu creio que muitas pessoas que estão aqui, algumas pessoas que estão aqui, têm sim o chamado profético, ou pessoas cooperadoras com o profético, ou evangelistas proféticos, né? Ou pastores proféticos, porque eu creio que esse é o tempo da igreja se manifestar nessa unção, que na verdade é uma unção que vem sobre a igreja nesse tempo, para os últimos dias, né? Então, qual que é, vamos dizer assim, qual que seria o primeiro pilar do ministério profético? Para falar com vocês, o primeiro pilar. O que seria a primeira coisa para falar com vocês? Primeira coisa que nós precisamos entender, que o profeta, ele vai andar e ele vai carregar uma mensagem. Ele é uma pessoa que ele não simplesmente, como muitas pessoas pensam por aí, que simplesmente ser profeta é profetizar. Não, qualquer chamado pode e deve profetizar, incluindo os dois proféticos. Mas a pessoa que é chamada desde o seu nascimento para o ofício profético é alguém que vai carregar uma mensagem. É alguém que vai ter dentro do seu espírito uma mensagem latente. Alguém que você pode até dizer a mim, Milena, que mensagem é essa? Para uma pessoa pode ser um tipo de mensagem. Para a profeta Rosane pode ser outra mensagem. Deus pode ter colocado um cargo espiritual dela de levar uma mensagem sobre determinado assunto. Mas, de forma geral, todas as pessoas chamadas ao ministério profético, eles têm que entender que o seu primeiro chamamento é reconciliar o mundo com Deus. Ensinar as pessoas a ouvirem a Deus. Porque no Antigo Testamento, os profetas, eles tinham aquele encargo de ouvir Deus pelas pessoas. Ou seja, antes, as pessoas elas não ouviam Deus. Elas iam lá ao profeta para realmente, de fato, saber o que Deus queria dizer, qual era a mensagem que Deus tinha, né? Mas hoje não. Hoje, como profetas do Senhor, nós, em primeiro lugar, temos que ensinar as pessoas que elas podem ouvir ao Senhor. Que elas podem, sim, delas mesmas, ouvirem ao Senhor. Ter uma comunicação com o Senhor. E que o que vai fazer essa comunicação fluir, em primeiro lugar, dos filhos para com o Pai, o que é? É a comunhão. É estar sempre, todo dia,
todo dia, em comunhão com o Pai. É somente nesse lugar de comunhão onde todas as outras coisas vão fluir. Onde eu vou, primeiramente, né? Eu creio que aqui todo mundo sabe seu chamado, sabe para que nasceu. Mas se alguém que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo, que vai ouvir, não sabe seu chamado, não tem uma certeza, eu aconselho e digo de coração que é imprescindível nesses dias que nós estamos vivendo, que eu creio ser os últimos dias da igreja na Terra. Onde o papel fundamental da igreja é preparar, é trazer as pessoas e preparar eles para esse grande dia, o grande dia do Senhor, né? Então, como profetas, como filhos, se eu não sei ainda o meu chamado, seja A, B, C, dentro dos 5 ministérios, eu preciso saber o meu chamado. Eu preciso ter uma convicção disso. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a buscar mesmo o Senhor, eu nasci de novo, e com 17 anos de idade, e quando isso aconteceu, anos depois, aí chegou aquela consciência em mim que eu precisava da convicção. Porque me diga uma coisa, toda galinha sabe que é galinha, todo pato sabe que é pato, todo cachorro sabe que é cachorro. Mas eu creio que mesmo a gente tendo nossa, eu sinto uma inclinação para essas coisas. Mas a gente procura, chegar em um determinado tempo da nossa maturidade espiritual, ter convicções, saber se realmente é aquilo que Deus tem comigo. E nessa época, quando chegou esse tempo na minha vida, o que foi que eu fiz? Eu disse, Senhor, eu quero ter certeza que eu imagino. Se aquilo que eu... na reunião ali, Oi? a outra blusa fica aparecendo. Como? Vocês estão ouvindo? Não foi só uma interferência. Então, quando chegou esse tempo na minha vida, o que foi que eu fiz? Eu disse, Senhor, eu vou fazer um jejum. E, claro, cada um funciona, tem sua intimidade com o Senhor e funciona de um jeito. Eu quis fazer uma coisa drástica, porque eu digo, Pai, eu não tenho mais tempo para perder. E nesse tempo, eu digo, Senhor, eu vou fazer um jejum de 40 dias. E quando eu fiz esse jejum, foi uns 40 dias, sem comida total, todo dia, no final da tarde eu entregava e comia só à noite. Eu estava trabalhando, viajando. Ô, Milena, profeta, Tá ouvindo? o áudio está bem Eu não tô longe, está difícil de entender. Não estou entendendo nada. A gente não está conseguindo entender o que você está falando. Deixa eu ver se a internet, deixa eu só acionar aqui os dados móveis também para ajudar, porque às vezes falha. Que não falhe hoje essa internet. Em nome de Jesus, eu imaginei que era a sua internet. Melhorou? Fala um pouco mais. Vocês estão me entendendo? Está dando para ouvir direitinho? Tá um áudio meio distorcido, mas eu consegui entender o que você falou agora. Mas se você afastar um pouco... de novo? Não, você que sabe, mas fale mais próximo do microfone, porque já está meio diferente. Tá dando para ouvir? Se não tiver, vocês me avisam. Agora tá. Tá? Pronto. Pode ser que estava meio distante. Eu queria ver o bate-papo, qualquer coisa vocês me avisam aqui. Não estou vendo. Qualquer coisa, vocês deixam mensagem. Pode falar aqui. Então, gente, é isso que eu estava dizendo para vocês. Então, a primeira coisa que nós temos que atentar é ter convicção, né? Convicção daquilo que Deus tem conosco, convicção daquilo que Ele dá, qual é o tipo de mensagem. Primeiro, se eu tenho convicção do meu chamado, eu preciso saber, dentro desse chamado, o que Deus tem, né? Porque existe uma abrangência, existem detalhes que o Senhor pode colocar uma missão, como uma missão, vamos dizer assim, no coração do Espírito de cada um de vocês. Cada pessoa tem uma missão, né, específica. Está dando para ouvir direitinho? Sabe, não sei se você lembra quando o Becker ministrava e começava o áudio dele ficar com voz de robô lá longe? Está mais ou menos assim também. Eu vou sair e entro de novo, é melhor para ver se volta, melhor. Tá dando Tá, para ver se volta. Tô aqui.
Atrasei um pouquinho, mas estou aqui. Pois é. Edenil, essa é a Noeli. Edenil já te conhece de ouvir falar há muito tempo. Oi, Denilza. Prazer. Oi, tudo bem, Noeli? Seja bem-vinda. Obrigada. Estamos aí na luta, né? Tem que correr atrás mesmo, porque Deus tem feito tantas maravilhas na minha vida que em uma semana parece que eu não estou nem acreditando. Assim, eu acredito que eu conheço Deus que eu sirvo, mas tem gente que fala assim, será verdade? Eu falo, gente, E agora, Milena, fala para Vamos lá. gente se Vocês voltou. estão ouvindo? Tá dando para ouvir direitinho? Estou ouvindo bem. Ouvindo bem também. Tá legal, Pronto. estou ouvindo Vou bem. pedir só o que vocês fez para não ficar o eco, senão vocês ficam ouvindo um barulho. Tá bom, para mim tá bom, estou ouvindo bem. Desliga o microfone, todo mundo, por favor. Por enquanto. Pode falar, pode falar. Vamos lá, estão ouvindo? Se qualquer coisa vocês me avisam, tá? Tá. Então, o que é que eu queria dizer para vocês? Em primeiro lugar, vocês precisam todos, eu creio que aqui são pessoas maduras, mas se vocês vão ministrar pessoas e vão ensinar pessoas, eu creio que muitas aqui já são usadas para isso. Então, a primeira coisa que um filho de Deus precisa é ter convicção daquilo para o qual Deus chamou. Como eu ia dizendo para vocês há anos atrás, quando eu conheci o Senhor com 17 anos, e eu comecei a buscar o Pai. Senhor, eu quero ter certeza, eu quero ter convicção daquilo que você tem com minha vida. Eu fiz um jejum de um tempo com ele, e nesse período, como eu disse para vocês, não foram 40 dias, ininterruptos. Eu fiz jejum, todo dia, do final da tarde eu entregava. Tem pessoas que dizem, isso não tem valor, porque não foi 40 dias direto. Ou tem gente que diz, jejum de tantas horas não vale. Amém, mas Deus recebe aquilo que a gente entrega para Ele. Eu acredito que Ele recebe sim. Eu fiz de todo o coração. Eu não fiz, vamos supor, 7 dias, tantos dias ininterruptos, porque eu estava trabalhando. Eu viajava dirigindo. E então eu propus ao Senhor isso, de fazer, Pai, eu vou fazer 40 dias, todo dia no final da tarde eu entrego, a partir das 10 da noite recomeço. E o Pai recebeu. Foi uma fome minha. Eu tirava um tempo com Ele todo dia. E eu queria uma convicção. E sabe o que aconteceu nesse tempo? Aonde eu colocava os meus pés. Eu estou dizendo aonde mesmo, porque é intrigante. Quando eu concluí esse período de jejum, qualquer culto que eu botasse meu pé, eu vou dizer a você, eu pedi isso para Deus, que fosse assim, dessa forma. Não, eu só disse, Pai, eu quero saber, quero ter uma certeza. Eu nem disse, fale comigo por profecia. Não. Eu disse, Senhor, eu quero ter uma convicção. E nesse tempo, aonde eu botei o meu pé, o Senhor usava alguém para falar comigo a respeito do chamado, a respeito daquilo que Ele tinha na minha vida, de detalhes do chamado, de coisas assim. E eu fiquei nesse tempo muito maravilhada de um quebrantamento tão grande da beleza do Senhor, porque Ele fez além do que eu pedi. E foi um tempo de 2 anos com essa pisada, de onde eu botava os meus pés. Às vezes eu ia em outro estado para um culto. O Senhor usava um ministro lá para mim. Eu fui na minha cidade, nesse período de 2 anos, veio um profeta aqui de Honduras. Os 2 dias de congresso, ele veio até mim, eu lá no final, e vinha ministrar sobre a minha vida para falar do meu chamado. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que o Senhor, Ele quer falar, Ele quer dar detalhes para a gente, de várias formas. Eu não engessei, eu não disse, Pai, claro que eu poderia ter pedido, mas eu não pedi. Eu só disse, Pai, eu quero ter certeza. Se de fato é o que eu penso, eu sou o que eu penso que eu sou, né? E nesse tempo, ele respondeu. E por quê que nós precisamos ter essa convicção? Porque depois dessa convicção vem um segundo passo, que é a gente vai entrando em Deus, nos processos com o Senhor, que nós não ficamos prontos do dia para a noite. Existe um caminhar, existe um processo que Deus passa a gente, existe um processar do Senhor com a palavra, com a comunhão, né? São vários caminhos que Deus tem. Eu até anotei aqui alguns pontos, que muitas vezes nós pensamos que aquele processo de anos atrás, onde a gente sabe, onde o Senhor comunica para nós aquilo, Noeli, eu lhe chamei para isso. A gente pensa que naquela mesma hora a gente já vai correr a carreira e já está tudo certo, né? Vamos falar de Davi. Davi, ele foi ungido menino. Ele foi ungido rei de Israel, escolhido, ungido,
o óleo derramado na cabeça dele, mas ele não saiu naquela mesma hora para sentar no trono. Existiu ali um tempo, e aquele tempo ele fala muito ao nosso coração, ele tem que falar muito ao nosso entendimento, né? De que ele foi ungido, ele foi separado, ele já estava separado. Aquela unção já veio sobre ele naquele tempo, mas ainda assim ele não saiu naquela mesma hora para correr a carreira dele de rei. Existiu processos ali, ele foi se esconder na caverna, ele ficou ali se escondendo, várias coisas aconteceram, diversas coisas aconteceram, para que ele fosse realmente preparado. Não é que ele foi escolhido ele foi antes, mas ele fosse confirmado, vamos dizer assim. E quantos de nós não passamos esses processos? Todos nós passamos, todos nós passamos. Nós somos testados pelo Senhor. Há pessoas da teologia que acham que Deus não nos prova. Não é que ele nos prove nesse sentido de nos reprovar, mas é no sentido, muitas vezes, de ver o que está no seu coração, o que está no meu coração. É uma oportunidade, na verdade, que Deus dá, desse encontro da gente com a gente mesmo, da gente com Ele, para a gente ver aonde estão as minhas falhas, aonde eu preciso ser melhorada, aonde eu preciso ser corrigida, alinhada, para ser, de fato, uma representante do reino dele na Terra. Porque, queridos, é um tempo onde as pessoas estão muito frustradas com a igreja. E eu e você temos uma missão como filhos de entender o coração das pessoas, de discernir o coração das pessoas. As pessoas estão decepcionadas de sempre as mesmas coisas. São os escândalos, né? Que virão mais, porque o Senhor tem que virar as mesas que ele não está sentado, ele tem que virar as mesas onde ele não está mais lá, para que pessoas não sejam mais enganadas, para que pessoas não sejam mais levadas ao erro, né? A doutrinas erradas. Então, o que é que o Senhor ele tem que nos passar por esse processo, para que lá na frente a gente não seja pedra de tropeço para ninguém, né? Claro que o Senhor, eu não estou aqui negando a graça, muito pelo contrário, é real que o Senhor perdoa, o próprio Davi é um exemplo disso, né? Mas existem as consequências. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era? Porque ele tinha a capacidade de se arrepender genuinamente e se colocar debaixo da mão de Deus, mesmo quando ele errou. Ali foi a graça de Deus que guardou a vida dele, porque quando ele deveria ter morrido, porque ele se humilhou e disse, Pai, não retire de mim o teu espírito. Ele não retire de mim o trono, não retire de mim a posição de rei. Ele não disse nada disso. E que ele desagradou o coração do pai, porque ele não pediu, ele não almejou um trono. Enquanto Saul ele estava lá brigando, querendo matar Davi, porque Davi ia para o trono que era dele, que ele perdeu por desobediência, porque ele desobedeceu. Enquanto Saul almejava o trono, Davi, ele almejava e ele não queria perder a presença. E quando ele disse, pai, não retira de mim o teu espírito, ficou provado para nós que, para ele, o que mais importava era a presença do Senhor, era o Espírito sobre ele. Era o que ele queria dizer para nós, né? Que isso é mais importante que qualquer coisa. Gente, vamos combinar aqui, vamos falar só quando ela terminou, tá bom? Então, só concluindo esse pensamento com vocês, por que é que o Senhor nos passa, ou se tudo bem se você não quiser dizer que ele nos passa, por que é que ele permite que muitas vezes nós passamos por grandes testes, grandes provas, grande tribulação? Em Hebreus está dizendo, lá na Galeria da Fé, eles passaram infinitas coisas, né? A fé deles foi testada, né? Então, por que ele permite? Para que a gente seja refinado, para que a gente saia de nós um óleo puro, saia de nós algo que vinha de fato do trono e que vai ser alimento para a vida de pessoas e que pessoas vão ser edificadas através da nossa vida. Então, nós vamos passar pelo teste da fidelidade. O Senhor vai olhar, ele vai derramar coisas sobre nós e ele vai ver se nós somos fiéis naquilo que ele derramou sobre nós, se nós estamos de fato dando, compartilhando, né? Ele vai passar por nós no teste do serviço, ele vai me dar uma alminha para eu cuidar, se eu cuidar daquela uma alminha com fidelidade, daquelas duas alminhas com fidelidade, de semear a palavra nele, aí ele vai confiando, né? Ele vai abrindo um leque para você de coisas maiores e de coisas diferentes. Você vai passar pelo teste da filiação. O que é o teste da filiação? Gente, não existe ninguém que não presta conta para ninguém, né?
Como que eu vou ser uma filha de Deus se eu não tô. Na própria Bíblia diz, aqueles primeiros cristãos ali, eles estavam lá, reunidos na casa de fulano. A igreja que se reúne na casa de fulano, envolvido com pessoas. Eu preciso ter alguém para quem eu vou prestar conta do que eu estou fazendo, alguém que tenha um entendimento maior do que o meu, alguém que já andou milhas que eu não andei, que já caminhou coisas que eu não caminhei, caminhos que eu não trilhei, né? Então, nós precisamos, como filhos de Deus, e os profetas também, existe uma má impressão, um erro, que as pessoas acham que não é porque não tem ninguém, não anda com ninguém, não vem de... Qual o lugar que essa pessoa... A quem? Essa pessoa caminha com quem? Com ninguém. Não tem como. Normalmente, assim, eu não sei vocês, mas eu prefiro não ouvir, não fazer, assim, não tem lógica. De onde essa pessoa veio? Quem é que ela escuta? Quem é que ela se alimenta de quem, né? Então, é importante isso, a gente ser linkado a um grupo de pessoas, a um pastoreio, entendeu? É importante. E não cair nessa falácia de que porque é profeta pode ficar, é um chamado sofrido. Não nego que é. Eu acredito que alguém aqui que tenha genuinamente um chamado de profeta sabe que é o mais sofrido, onde as pessoas são mais incompreendidas, onde há uma incompreensão. Muitas vezes são os profetas que carregam mensagens, às vezes, um pouco ou muito exortativa e às vezes não são bem-vindos, né? O Senhor às vezes entrega alguns encargos para uma pessoa que tem um chamado profético de levar uma palavra às vezes de alinhamento, né? A gente sabe que na Nova Aliança o profeta é chamado para conciliar os homens com Deus, levá-los a ouvir a voz de Deus, mas muitas vezes Deus entrega ainda encargos proféticos de alinhar coisas, de apontar coisas. Eu lembro que eu só fui de 2 igrejas a vida inteira. Como eu disse, converti com 17 anos, meu pai até hoje é desse primeiro ministério, e saí por uma palavra de Deus de lá, que Deus já tinha falado comigo. Até hoje frequento visitando, mas não sou mais de lá, há mais de 5 anos já. E nesse primeiro ministério que eu estava, que eu fui a vida toda, eu lembro que o Senhor me deu uma palavra para falar para um pastor. Ele estava no culto pregando e o Espírito Santo disse, diga isso, isso, isso a ele. Era uma palavra dura para ele. Diz, olha, eu estou lhe dando tempo para você se arrepender e mudar. E eu, do meu coração, eu me tremi todinha para dizer aquilo a ele, porque eu não sabia nada da vida dele. Digo, meu Deus, se eu for dizer isso, se for da minha mente, que vergonha é essa que eu vou passar? E agora? Eu fiquei gelada, me tremi todinha na hora, disse, mas eu vou dizer, se eu for pagar um mico, sou eu que estou pagando, mas se for o Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer. E falei, ele debochou de mim na hora. Ele riu, ele deu uma risada assim de desdém, e eu disse, bem, eu estou entregando aquilo que eu creio ser do Espírito. Se não for, o irmão me perdoa. Pronto. E saí. E deu alguns meses, não deu 1 ano, não, deu alguns meses. Ele foi envolvido em um escândalo que foi aberto para todo mundo da igreja saber. E uma das pessoas envolvidas foi uma irmã minha, que era uma bebê na fé, que eu estava... irmã de sangue, que eu estava cuidando dela, semeando a palavra dela, levando ela para a igreja. E ele deu em cima da minha irmã. Foi um dos casos que ele foi envolvido, porque o escândalo nem foi com ela, porque ela não foi denunciar. Ela me contou depois da denúncia, ela me mostrou a mensagem. Que ele, realmente, uma mensagem aberta, que ele deu em cima dela. Então, o que é que eu quero te dizer? Que se for mesmo do Senhor, nós temos que ter a ousadia de, muitas vezes, falar coisas duras, temos. Mas, quando vem do Espírito de Deus, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza de cuidar. Se não foi, amém, a gente tem que ser humilde para pedir perdão se errar, que ninguém é perfeito, que mesmo as pessoas maduras erram. Nesse ministério, eu vi um profeta maduro do ministério, que ele era amado demais pelas pessoas, ele já partiu para o Senhor, e ele deu uma palavra publicamente errada. Ele disse para a irmã, apontou para a irmã e disse que o marido da irmã ia voltar, e o marido da irmã tinha morrido. Né? Ele pegou um radar errado na hora. Até hoje a gente tenta entender o que foi aquilo, porque ele era muito usado pelo Senhor, muito, muito. Ele faz uns 10 anos que ele faleceu, ele partiu para o Senhor, né? E a igreja sentiu muito, que ele era muito amado. Mas o que é que eu quero te dizer? Humildade, se a gente errar, como ele foi humilde, pediu perdão ali naquela hora, porque alguém chamou ele num cantinho e disse, a irmã é viúva. A irmã é viúva.
Ele pediu perdão e humildade quando errar e humildade mais ainda quando acertar. Porque é muito fácil, é uma linha muito tênue para você sair dessa humildade e querer se achar, quando você, na verdade, só foi um vaso do Senhor. Você só foi um vaso que levou a palavra, que se cumprir, amém. Se não se cumprir, você tem que orar mais ainda para Deus lhe limpar e você ser um canal limpo. Um canal que flui, de fato, a voz do Senhor. Que você ouve, de fato, que você tem esse canal aberto com o Pai. Do Espírito, palavras vindas do Espírito. Porque Ele quer entregar, Ele quer falar para o nosso coração. Né? E muitas vezes precisamos do quê? Justamente do que eu estou falando, desse processo. Filiação, vamos lá. Primeiro, convicção do chamado. Fidelidade, o Senhor vai nos observar, Ele vai nos avaliar nessa nossa fidelidade, nesses processos. E esses processos, é tudo isso que a gente está falando. É quando muitas vezes a pessoa não é compreendida, aonde está, e mesmo assim tem que honrar, mesmo sendo incompreendido. Porque se de fato o chamado é genuíno, o próprio Senhor se encarrega de, no devido tempo, trazer as coisas à luz. Não precisa a pessoa se apressar, se acelerar, querer se auto-intitular antes do tempo, porque o próprio Senhor é o que vem lá na sua vida, no seu cantinho, e lhe confirma. Né? É o próprio Deus, não é a gente que faz isso, é o próprio Deus. Então, não ter pressa, né? Nós passaremos também pelo o tempo de ser avaliados pelo Senhor no serviço, na nossa fidelidade, naquilo que Ele confiar, seja pouco, seja muito. A parábola dos talentos, ao qual Ele vem conferir, né? E o nosso andar, o nosso testemunho, que o Senhor está também trabalhando nisso dia após dia na nossa vida. Já viu pessoas que querem ser espirituais demais, mas elas não estão cuidando de coisas básicas da própria vida? E eu só quero te dizer uma coisa, nós aqui como Corpo de Cristo ainda paramos para ouvir uma palavra, para ouvir a irmã Rosane, para ouvir a pastora Dinil, para ouvir as irmãs e os pastores, os profetas. Agora, o mundo lá fora, ele raramente para ouvir uma palavra. O mundo lá fora vai ver quem? Eu e você, a vida. Ele vai ver a minha vida, vai avaliar como é que eu me porto, quando eu sou injustiçada, como que eu retribuo, como que eu correspondo, como que eu reajo. O mundo lá fora, ele não vai ver o tanto de versículo que eu tenho dentro de mim, não. Ele vai ver o tanto de vida de Deus que eu vivo. O caráter de Cristo. Eu tenho o caráter de Cristo, porque, olha, eu vou lhe dizer, seremos muito provados. Eu estava numa situação no trabalho, onde eu sofri, vamos dizer assim, uma coisa que naturalmente qualquer pessoa tem o direito de ir atrás, né? Trabalhei uns anos nesse trabalho que eu estava sem carteira assinada, e muitas pessoas da igreja, tu vai sair do trabalho, tu vai requerer aqueles 2 anos que tu ficou sem carteira assinada. Eu disse, de jeito nenhum, não vou. Sabe por quê? Eu tenho direito. Mas Deus me chamou para um nível de estar nele, e um nível de testemunho que eu não vou a juízo com ninguém. Eu não vou. Entendeu? Eu prefiro sofrer o dano do que eu ir lá para a justiça, brigar, engar, e para aquelas pessoas, todas que eu convivi ali anos, porque foi um emprego que eu passei muitos anos. Minha filha mais velha tem 18 anos e eu cheguei lá quando ela tinha 1 ano de idade. Eu disse, gente, essas pessoas passaram anos observando a minha vida, a minha conduta. Muito mais do que os versículos que provavelmente em uma hora ou outra hora eu ministrei a alguém, ou eu cheguei para orar. Elas estavam observando a minha vida. Como que eu vou sair de um emprego debaixo de confusão, decepcionando o meu patrão e as pessoas muito próximas de mim, que tinham confiança em mim, que era como um cargo de confiança? Como que eu vou fazer isso? Não vou. Por causa de Deus, não vou. O Senhor tem muito mais para me dar, e eu prefiro que o testemunho de Cristo seja lançado aqui. E principalmente pela forma que eu cheguei lá. Só quero que vocês reflitam nessas coisas para que vocês avaliem a situação da vida de vocês, não a minha. E quando eu voltei, eu trabalhei 5 anos nesse emprego. Saí um tempo, aí teve um tempo que eu estava, já ouviu falar nas vacas magras, michoxa? Pronto. Eu estava nesse tempo das vacas magras, desempregada, e eu estava orando ao Senhor por uma oportunidade. E eu orei, entreguei currículo na cidade todinha, anos atrás, entreguei nada. E eu disse, Pai, eu preciso de uma porta aberta, porque eu tinha entregue um emprego, meu esposo ficou reclamando muito, porque eu saí desse emprego nesse meio tempo.
E eu falei com o senhor, como quem está conversando com vocês. Eu disse, pai, eu preciso de um emprego fixo. Se eu ficar só com minhas vendas, meu marido estava brigando muito. Já entende, né? A cabeça de homem, ele não queria que eu ficasse só com o incerto, queria o certo. E eu disse, pai, eu entreguei esse emprego por conta dessa situação e dessa situação não condiz com o teu rede, eu tive que entregar. Tinha coisas acontecendo lá que não dava, justamente pelo quê? Pelo testemunho. Eu entreguei. Quando eu entreguei esse emprego, eu fiz essa oração, eu imprimi um bolo de currículo, fui na cidade e entreguei, onde eu pudesse entregar. Passei dias entregando. Aí aqui um dia orando de madrugada, tive aquele momento com o Senhor me deu uma palavra. Fiquei com a palavra. Aí, queridos, eu fui dormir nesse dia que ele falou comigo de madrugada. Eu sonhei com o Senhor Jesus entrando na minha sala e ele apontava para a minha televisão, eu sentada no sofá, ele apontava e dizia, olhe, quando eu olhei a porta daquele antigo emprego, se abriu o escritório e saiu de dentro do escritório uma menina sentou do meu lado. E ela disse assim, ela falava muitas coisas comigo e ele disse, filha, escuta o que ela vai te dizer, eu vou abrir a porta por um tempo para você. Aí ela estava sentada do meu lado, eu vi que era Jesus, só não vi o rosto, brilhava e eu conversei com ele no sonho. Eu ainda perguntei antes, o senhor vai me arrebatar para passear, né? Ele, não, escute e veja, apontou para a TV. Queridos, com 3 dias depois desse sonho, eu passei o dia chorando no outro dia. Não foi pelo emprego, foi porque eu sonhei com ele, né? 3 dias depois ela me liga, Mimi, você quer a sua vaga? Eu disse, faz tantos anos que eu saí daí, se não me engano, fazia 5 anos, ou era 8 anos. Muitos anos que eu tinha saído, eu disse, minha vaga? Ela disse, sua vaga, tá aqui. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Eu não podia sair desse emprego de qualquer jeito, né? Eu sei que às vezes vai acontecer coisas que fogem do nosso controle e o nosso testemunho vai para o espaço, porque tem coisas que fogem do nosso controle. E para essas que fogem do nosso controle, é só com ele. Ele toma conta da nossa reputação, aquele que fugiu do nosso controle, aquele que foge do nosso controle. Ele vai cuidar, mas aquilo que está na nossa responsabilidade de fazer, nós precisamos fazer. Porque nós somos a mensagem que vai impactar o mundo. Não pense que muitas vezes eu vou estar com Bíblia, e vou impactar as pessoas que estão cegas ao meu redor. É com esse testemunho, com o dia a dia, você sendo uma pessoa de Deus no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, né? Então, esse tempo que o Senhor passa conosco, nos aprimorando, nos lapidando, né? É justamente nesse tempo onde nós vamos ser preparados para ser um canal limpo, para poder preparar a noiva para o grande dia, para atrair as pessoas para a salvação, para poder preparar quem já é corpo de Cristo para o encontro com o noivo, né? Eu creio que, independente da sua missão, talvez se cada um fosse falar aqui, eles, eu sei que Deus me chamou para isso, eu sei que Deus me chamou para cuidar dos idosos, eu sei que Deus me chamou para cuidar das mulheres. Independente disso, todo profeta de Deus, ele vai ser chamado a anunciar a vinda do noivo. Há uma palavra de alinhamento para o corpo, fora é salvação, mas para os de casa, o profeta vai carregar uma palavra de noiva, restaura a tua vida, se alinha, porque não é mais tempo de perder tempo. Não é mais tempo de perder tempo com as coisas tolas desse mundo. Queridos, e cada um tinha um estilo, né? Dentro dessa tônica que o Senhor vai, esse encargo que o Pai vai colocar no teu espírito, tem essa mensagem para todos, de preparar a noiva para os últimos dias, mas cada um vai ter uma maneira de expressar isso. Cada um vai ter... Se você for ler os profetas Amós, Daniel, Zacarias, alguns expressavam essa palavra de uma maneira tão simples, né? E outros não, outros eram pessoas assim mais poéticas, pessoas que expressavam a mensagem de maneira mais enfática, com alegorias, outros que viam que as visões elas são abertas, que o ouvir e o ver é algo latente naquela pessoa, você sabe, você vai conversar com a pessoa já diz, eu vi, eu ouvi, e outros sabem porque sabem.
dentro de si outras pessoas que têm mais convicção no espírito. Claro que todos podem carregar um pouquinho disso, mas em algumas pessoas vai ser mais latente isso, outras pessoas vai ser mais latente aquilo, né? Então, que nesse tempo, cada um de nós esteja com... Não tem mais tempo de você dizer assim, eu estou aqui, mas não sei para que vou, não sei para que fico, não sei para onde vou. Não tem, queridos, é um tempo da gente ter convicções. É um tempo onde você tem que andar num nível de entrega tão grande, de uma convicção tão grande no altar do Senhor, onde nada dessa vida nos apega mais. Sabe, como se você fosse, até Deus fosse conceder para muitos aqui, muitas coisas, conceder bens, conceder... Deus tem promessas, Ele quer, não existe isso de ser associado a ser de Deus, se você, eu não tenho nada, eu sou de Deus, não. Deus, Ele quer dar boas coisas aos seus filhos, mas não é o tempo mais de você ter nada ao qual você seja tão apegado que você olhe só para as coisas dessa terra. Quanto mais apegados às coisas dessa vida, mais distante nós estamos ficando das coisas que o Pai tem para nós. É como se Ele quisesse entregar muitas coisas, e muitas vezes Ele não pode, porque o nosso coração está completamente sufocado com as coisas dessa terra. E nós precisamos constantemente, queridos, avaliar como está o nosso coração no primeiro amor. Sabe qual é o aferidor de se eu estou no primeiro amor? O primeiro aferidor, o mais importante de todos, é se eu ainda tenho aquele coração puro. Não é um coração tolo, é puro. O que é um coração puro? Que mesmo você vendo as coisas assim, às vezes você está vendo a destruição, mas você não se torna um crítico daquela destruição, você se torna um intercessor daquela destruição. Você até vê ao seu redor, onde você estiver, coisas que não estão de acordo, mas você não vai se entregar àquilo ali para você ser um crítico, meramente um crítico. Não, você sofre com aquilo ali. É sofrido para você saber de algumas verdades. É assim, como se você entrasse em um lugar de agonia por algumas realidades, por algumas coisas que o Pai vai permitir que você veja, que Ele vai permitir que você saiba, que Ele vai permitir que você entenda que aqui, aquele lugar ali habitou a destruição. E Ele vai te botar nesse lugar de chorar por aquilo ali antes de você abrir a boca para criticar. Você não pode falar nada antes que você tenha se derramado no Senhor por aquilo ali. Porque muitas pessoas acham que a missão profética é sair falando para Deus e o mundo e queimando, quando na verdade é você chorando diante do Senhor pelas coisas que você vai ver. Nessa antiga igreja que eu falei para vocês, foi a situação que eu passei pouco tempo antes de sair de lá. Aconteceu um escândalo muito grande, onde foi levado à tona 19 casos de homossexualismo. Se tornou público na igreja, 19 casos de homossexualismo, inclusive envolvendo mulheres, homens, pastora, membros. E quem denunciou de um, denunciou de todos, para você ver como era uma coisa pública entre os que erravam. Mas como um dos pequenininhos foi descoberto, ele disse, pronto, agora eu vou contar de todos. Ele foi lá e denunciou de todos para a igreja. E quando isso aconteceu, meu pai entrou aqui na minha casa e sentou comigo na mesa e ele disse, eu vou lhe contar, porque eu não quero que vocês fiquem sabendo pela boca de ninguém, eu quero que você saiba pela minha boca. Ele teve muito medo que eu me desviasse na época, porque ele sabia que uma das minhas pastoras, que era profeta, que eu admirava demais, que eu me espelhava nela, que eu tinha ela como alguém assim, que eu podia ser uma referência na minha vida, ela foi envolvida nesses escândalos. E eu digo para você que eu passei 2 dias de cama como quem tinha morrido uma pessoa da casa. Até hoje eu lembro disso como quem foi ontem. Porque o meu pai veio me contar com muito temor, achando que eu ia me perder, que eu ia me desviar dos caminhos do Senhor por saber daquela verdade tão estarrecedora que foi. E muitos nesse tempo foram embora da igreja, muita gente chutou o pau da barraca e correu, né? E eu fiquei esses 2 dias de luto, só pensava na família do povo, no escândalo, no nome do Senhor. Foi muito terrível, muito ruim. E o que aconteceu, queridos? Aonde eu sabia, eu não fui embora naqueles dias,
Mas aonde eu via que tinha alguém abalado, pensando de ir embora da igreja, porque foi uns 2 pessoas da liderança e o resto era do meio do povo, sabe? E onde eu via que tinha alguém abalado, eu ia lá e dava uma palavra, sabe, de ânimo para aquela pessoa, dizer, não, não vai embora. Porque, queridos, muitas vezes a pessoa vai embora e ela não vai embora para outra igreja ou para outro núcleo de irmãos, não. Muitos que não estão firmes na fé, eles vão embora para o mundo, que foi o que a gente assistiu acontecendo. Muitos foram embora e foram embora mesmo, do Senhor. Riscaram o nome de Jesus do mapa por conta do erro dos homens. E muitos que eu conversei, outra amiga minha, essa amiga minha foi usada para a pastora, para dar uma palavra a ela, e tudo que ela profetizou para ela se cumpriu, ela foi restaurada, ela se arrependeu genuinamente, o marido perdoou ela diante da igreja. Foi uma coisa muito linda da gente ver o coração, o que é um perdão é capaz de fazer. Porque se ele não tivesse perdoado, ele não tinha perdido só uma família, ele tinha perdido a esposa, ele tinha perdido os filhos dele, que podia ter se desviado. E hoje estão todos no caminho do Senhor, porque ele liberou aquele perdão público sobre ela. Todos estão todos com o Senhor. Ela foi afastada do pastoreio, mas ficou anos e depois retomou em partes, porque você sabe que fica uma carga mesmo. Talvez para Deus não, mas muitas pessoas ainda resistem. Eu lembro que no dia, primeira vez que ela foi pregar, quando ela voltou a pregar, eu sentei na primeira fila chorando e soluçando, porque Deus, ele perdoa. Deus, ele restaura, ele quer restaurar a pessoa para o lugar. Ele nem queria que aquilo tivesse acontecido, mas se aconteceu, ele restaurou a vida dela para a honra e glória dele mesmo, né? E o que é que eu quero te dizer com isso? Que como ministros do Senhor, como chamados ao ministério profético, muitas vezes você vai ter a tentação de ir lá, esculhambar e dizer, derrubar o pau da barraca. E até algumas vezes é para fazer isso, aspas, mas que se o coração da gente não estiver alinhado, não surte efeito. Nenhuma palavra de alinhamento, mesmo que seja uma palavra de alinhamento, não surte efeito. Que primeiro ele vai levar você a chorar por aquilo ali, por aquela destruição, e gerar que aquilo ali, os ossos secos revivam, que eles se levantem, antes que você consiga no seu coração liberar perdão e profetizar que aquilo ali seja levantado, seja erguido, que aquelas pessoas voltem para a presença do Senhor, é como se nem autoridade para falar a gente tivesse, porque é movido mais por raiva do que por misericórdia. E o coração do Senhor, ele ainda prevalece a misericórdia acima do juízo, né? E voltando um pouquinho para essa parte do desconforto, né, que muitas vezes o ministro que tem um encargo profético ou que é chamado no ministério profético mesmo, ele carrega. É um pouco desconfortável muitas vezes, né? Mas precisamos entender isso que eu falei agora, de levar as palavras para pessoas em amor, né? Consolar, edificar, exortar em amor. Esse exortar não significa, na tradução dele, propriamente uma correção, significa puxar para cima. Ou seja, até quando eu vou entregar uma palavra que às vezes é um alinhamento, eu posso falar isso para a pessoa em amor, sem colocar a pessoa para baixo. Ah, o Senhor te mostrou que tal pessoa está em pecado, mas você pode dizer isso para aquela pessoa, não humilhando ela, não escarnecendo sobre ela, mas dizendo, irmão, o Pai está me mostrando que você precisa andar em santidade. Ele está te chamando para andar em santidade. Tem tantas formas de você dizer isso. Ele está te chamando para andar num novo nível de santidade. Aí sim você dizer o que o Senhor... Você dizer com amor o que ele está dizendo. Você falar para aquela pessoa de uma forma que ela não se entristeça, desfaleça. Mas que ela seja constrangida a mudar. Que a pessoa seja constrangida a dizer, eu vou realmente... Deus está me vendo assim, porque muitas vezes aquela profecia que Deus libera não é como aquela pessoa está naquela hora. Ele está mostrando para aquela pessoa como Deus vê. Às vezes a profecia liberada hoje é como Deus me vê, mas eu não estou assim ainda. Deus me vê assim, mas eu ainda preciso passar por um processo para chegar naquele lugar. E às vezes essa palavra, ela constrange a pessoa. Diz, não, mas realmente Deus me vê assim, e a pessoa vai querer, vai ser quebrantada.
a chegar naquele lugar, porque a profecia ela não é um selo de que essa pessoa foi aprovada porque está recebendo uma palavra profética. Nem sempre. Às vezes a pessoa está com a vida toda troncha mesmo, e ela recebeu aquela palavra do Senhor, porque com os olhos dele, ele vê aquela pessoa lá na frente. Ele vê como aquela pessoa pode ficar. Então, a gente precisa entender que somos profetas da reconciliação e não da condenação, né? Que ele deposita em nós um nível de confiança de que nós vamos alcançar aquilo para o qual ele nos chamou, que nós vamos chegar naquele nível que ele nos vê, que ele profetizou sobre nossa vida, né? E muitas vezes é confundido também, outra confusão que existe nesse chamado, é a respeito de pessoas que ela quer ter um visual. Eu sou profeta porque eu ando assim. Mas você está muito mais ligado ao seu espírito, aquilo que você carrega dentro de você, do que o seu estereótipo, daquilo que você... Pessoas, às vezes, que usam adereços e coisas, não sou contra, não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que você mesmo está mais ligado àquilo que você carrega no seu espírito, daquele encargo no seu espírito, aquilo que você corresponde, aquilo que Deus imprimiu em você, do que aquilo que você aparenta fisicamente. Ou seja, não adianta você andar cheio de adereços que remetem ao ministério profético se você não estiver atentando para esse encargo, que muitas vezes é muito mais forte e latente nas pessoas que têm um chamado profético ou que elas são pessoas proféticas, ou seja, pessoas inclinadas, independente do seu ministério, mas Deus deu um toque, Deus selou aquele ministério com uma palavra diferente. É um ministério evangelístico, mas Deus selou aquele ministério com sinais, com maravilhas, com profecia, mesmo que ela é um evangelista, mesmo que ela é uma pastora, mas ela tem um toque desse espírito profético. Amém. Então, está muito Amém. ligado. Amém, amém. Aquela mensagem que nós transmitimos com nossa própria vida, do que com as palavras, do que aos adereços. Não estou sendo contra os adereços, mais uma vez eu repito. Estou apenas dizendo que não procura usar os adereços como uma muleta e esquecendo do principal, que é o que você carrega no seu espírito e a resposta que você dá ao chamado. Eu estou concluindo, vou só falar mais duas coisas aqui para a gente finalizar. Teria muitos detalhes para falar sobre isso, mas não dá tempo. Eu vou falar só mais duas coisas para vocês, que é exatamente isso. É a resposta que você vai dar a Deus, daquilo que ele imprimiu em você. É como que você vai responder àquela missão que ele colocou no seu espírito. Porque não foi homem que colocou, foi o Espírito Santo que depositou. Ainda que você seja ativada pelos homens, ainda que homens, Deus manda que nos submetamos aos homens, né? Que estejamos ligados como corpo uns aos outros, juntas e medulas, né? Mas ainda assim, qual a resposta que você vai dar, o que o Espírito colocou no seu espírito? Eu queria ler um versículo para vocês, que está lá em 1 Reis 19:19. Pode anotar se quiser, e vocês leem depois na Bíblia de vocês e ver o que... Escuta só agora. O chamado de Eliseu. Em 1 Reis 19:19. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Eliseu compreendeu que Elias passou por ele e jogou o manto. Eliseu sabia o poder profético daquilo que Elias fez com ele. Ele sabia o que aconteceu ali no reino do Espírito, quando ele jogou aquele manto sobre ele. E ele disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois já sabe o que fiz com você. Ou seja, você sabe o que foi que aconteceu agora, né? Elias voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo. E eles comeram. E ele se levantou e seguiu Elias e o servia. Queridos,
é muito poderoso esse versículo. Eu queria que vocês anotassem aí, depois lessem sozinhos para meditar sobre isso. Porque Elias e Eliseu têm ensinamentos infinitos, né, para nós. Mas essa passagem aqui fala muito forte ao nosso coração, porque fala de Eliseu era um homem que ele tinha negócios, ele tinha a vida dele. Ele não estava parado, ele tinha trabalho, ele estava fazendo as coisas dele lá. Mas chegou um momento daquele chamado de Deus sobre a vida dele, que ele teve que reconhecer esse chamado e ele teve que queimar tudo e deixar tudo para trás. Ou seja, todos são chamados para isso? Não, nem todos. Mas precisamos discernir os tempos e as estações que estão sobre a nossa vida. E precisamos, principalmente, nem sempre queimar, matar, sacrificar os animais. Cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. E ele se levantou e seguiu Elias. Pegou a junta de bois e o sacrificou. E os equipamentos dos bois. Ou seja, ele deixou tudo para trás. Todo mundo é chamado para fazer isso? Não. Mas todos são chamados para renunciar a coisas, deixar coisas para trás que estiver impedindo de você chegar ao lugar que Deus colocou. Que Deus determinou, que Deus colocou no seu espírito, onde coisas vão acontecer. Todos são chamados, todos, mesmo que não seja para abandonar tudo, que é secular. Para alguns, Deus vai dar uma habilidade de ter negócios e de fluir no reino, de ter negócios e de fluir no reino. Para outros, não. E até para esses que não são chamados para deixar tudo e ficar integralmente para o Senhor, para buscar, para orar, para se dedicar ao Senhor, até para esses que são chamados para conciliar, principalmente para esses, eles vão precisar discernir, para que não perca o tempo e a estação do Senhor, fazendo coisas e perdendo tempo com coisas que Deus não quer mais. E às vezes não, e normalmente são coisas naturais, são coisas lícitas, mas que você está perdendo tempo de correr a carreira. Você está perdendo tempo com coisas dessa terra, que Deus já está dizendo para você há muito tempo, que deixe essas coisas para trás. Você sabe o que aconteceu aqui. E muitas vezes o Senhor está dizendo, você sabe o que eu já depositei sobre a sua vida, você sabe o tipo de chamado que eu tenho com você, que não condiz mais algumas coisas na sua vida, porque o tipo de chamado, o manto que eu joguei sobre a sua vida é grande e é forte, e você precisa deixar coisas e soltar coisas, e deixar para trás, para que você viva a plenitude daquele que Deus colocou sobre a sua vida, e que não diz respeito propriamente a você, diz respeito muito mais a pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Diz muito mais respeito a pessoas e a vidas que Deus vai fazer cruzar no seu caminho do que a você mesmo. E por isso que é necessário deixar, muitas vezes, coisas para trás. Olhar e fazer um tempo de reflexão com o Senhor. Né? Se eu realmente estou naquele centro da vontade dele, no lugar, no tempo, na estação, no kairos mesmo de Deus. Se está tudo alinhado. Se eu já passei pelo teste da fidelidade do Senhor. Se eu já passei pelo teste do serviço de ser fiel nas almas que ele me deu para cuidar, nas poucas vidas, para que venham as muitas vidas. E eu quero te dizer algo, que Deus nos chamou para ser influência. Porque sabe por que aquele homem que eu falei no começo, na abertura, ele está influenciando vidas porque a gente está calada. E nós precisamos abrir a nossa boca para que mais vidas sejam alcançadas e saqueadas do reino do inferno e levadas para o reino da luz. E precisamos entender, alinhar, pedir a Deus, eu peço ao Pai um alinhamento completo, para que chegue esse tempo, sabe? Nas nossas vidas, onde não tem mais como a gente olhar para trás e dizer, eu vou devagar mesmo aqui, Senhor, porque Deus não tem pressa. Não, Ele não está apressado, mas Ele tem coisas para ser feitas, apressadas somos nós. Mas é como se fosse uma urgência do Espírito, não é que ele é apressado e estressado, como nós humanos somos. Mas o Espírito precisa da nossa disponibilidade, deixando coisas que precisam ser deixadas para que não haja mais atraso no propósito. Entende? E se você é chamado a esse ministério profético, eu quero te dizer que avance, que não desista. Não se intimide ao ponto de desistir e dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena, porque você não vai prestar contas a homem dessa terra, ainda que você preste, mas a sua principal prestação de contas é na eternidade,
onde muito está escrito lá em Mateus, o versículo que eu acho mais importante da Bíblia, onde ele diz para alguns, aquele versículo, ele não fala dos que estão fora, ele fala dos do reino. Não são os que não receberam a salvação, quando ele diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí a pessoa vai se justificar. Mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei. Quer dizer que não eram pessoas que não conheceram Jesus, foram pessoas que conheceram, que às vezes até confessaram ele como Senhor, mas não viveram para ele, viveram para os seus próprios umbigos e ventres. Então aquelas pessoas vão vir, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Então, existe um nível onde eu vou a Deus e eu confesso ele, mas existem níveis e níveis que eu preciso entrar nele para que eu ainda escute no fim, no grande dia. Eu te conheço. Eu te conheço, porque alguns vão vir. E quem são esses alguns? Homens e mulheres como eu e você, que estão enganados nessa terra, achando que está tudo bem, e para ele não está tudo bem. E muitos desses vão vir, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque não estava vivendo para ele, estava curando, estava expulsando demônio, como a resposta, a continuidade diz, né? Em teu nome, estava agindo em nome dele, sem estar com ele. Então, entende a responsabilidade profética dos últimos dias? Porque muitos estão se enganando, achando que estão fazendo em nome dele, mas não estão com ele mais. Então, nossa boca precisa ser boca profética. A palavra que nós anunciamos, ela precisa ser como uma espada quando você for ministrar num lugar, quando você for falar. É como uma espada que divide e que tira de lado os que ainda vão aceitar o Senhor e tira de outro lado aqueles que acham que estão andando com ele, mas que não estão e que nós precisamos despertar. Para que eles não escutem naquele dia essa exortação e esse veredito do Senhor. Que não é preciso só pregar, curar, é preciso andar com ele. Todos os dias é preciso andar com ele. E se render àquilo que a palavra diz, né? Que os quebrantados, o que são os quebrantados? Não são os perfeitos, diz os quebrantados, né? Não é perfeição, mas é quebrantamento, é rendição. É todos os dias a gente reconhecer que precisa dele, que precisa corrigir e alinhar a nossa vida todos os dias, até a consumação dos séculos, a todos os dias. Então, que o Pai as levante, que o Espírito do Senhor fortaleça cada um de vocês, para que vocês consigam ser essa boca que divide, que a palavra que sai da boca de vocês divide alma e espírito, e desperta aqueles que estão dormindo, e acorda aqueles que estão dormindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um de vocês, que venha unção e uma graça, não só para ministrar os perdidos, mas que venha unção e uma graça para despertar aqueles de dentro, aqueles do corpo que estão adormecidos e que estão inebriados, achando que estão operando pelo Espírito do Senhor, quando estão operando para o próprio ventre. Eu sei que essa unção vem sobre nós nesse tempo com muita força, para levantar, para erguer, para trazer a verdade a corações que estão obstinados. E eu declaro sobre cada um de vocês esse espírito, vindo com força, com violência, despertando os que estão dormindo, despertando os que estão adormecidos nesse tempo, achando que estão com ele, mas não estão. Essa unção forte vindo sobre nós nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por essa unção vindo sobre nós. Uma palavra que desperta, uma palavra que encoraja, que anima, que exorta, que traz à luz, Pai, as coisas que precisam trazer à luz. Muito obrigada, Senhor, por discernimento vindo sobre nós nesses dias. Nunca foi tão forte, nunca foi tão necessário o discernimento do Espírito Santo. E nós te pedimos discernimento sobre nossas vidas nesse tempo. Discernimento, Pai. Um espírito que discerne as coisas espirituais com facilidade, um espírito que entende as estações, que entende os tempos. Em nome do Senhor Jesus, declaro sobre nós, fluindo, Pai, esse espírito de discernimento, de ousadia, de intrepidez. Muitas serão chamadas para entregar palavras para pessoas que estavam mortas, que se fingiam de mortas, mas em amor elas vão trazer essa pessoa de volta para a luz, de volta para o caminho certo. Oh, Pai, obrigada.
Obrigada porque um quebrantamento do Espírito vem sobre nós, trazendo essa experiência, trazendo, Pai, esse entendimento dessa missão que está sobre nós nesses dias. Obrigada, Pai, eu te agradeço, eu te louvo, Pai, por tudo aquilo que tu tens feito em nós e por tudo aquilo que tu ainda vai fazer sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glórias, 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 profetiza do Senhor. Que palavra abençoada, maravilhosa. Amém. Aleluia. Milena, profeta, ora por nós, impartindo a unção que está sobre a sua vida. Unção de santidade, de reverência, de humildade, de submissão à palavra, mesmo sofrendo dano. Eu reconheço muita coisa assim em você, eu te acompanho há muito tempo, e eu gostaria que você orasse impartindo sobre nós essa unção que você carrega, porque todos nós temos o que impartir uns com os outros. Amém? O seu microfone está fechado. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai. Compartilhar desses quebrantamentos. Eu sei que elas carregam tanto, Pai, que elas têm um espírito quebrantado, mas eu declaro que aonde elas passarem, Pai, aonde dos pés do mundo, seja para fazer coisas deste mundo, seja para alcançar um quanto dos mundos, que as pessoas se sintam quebrantadas, se sintam inclinadas ao teu espírito delas, Pai. Que esse espírito, Pai, de quebrantamento, que as pessoas a procurem, Pai, para ter o Senhor está falando da minha vida. Pai, de quebrantamento, que as pessoas sejam constrangidas, Pai, a andar em santidade, em temor, o temor do Senhor, Pai, vindo tão forte, sendo como um derramar, como um fluir, que pessoas serão impactadas, Pai, através da vida de cada uma delas, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu declaro o teu fluir, Pai, forte sobre a vida delas, uma unção poderosa, Pai, vindo sobre elas. Oh, Senhor, eu declaro que aonde elas colocarem os pés, as pessoas vão reconhecer o teu reino chegando, Pai. O teu reino chegando, que elas não são mais uma como a maioria, mas elas são únicas no teu espírito, como uma candeia que irradia luz. Elas vão manifestar o teu reino de uma maneira diferente, de uma maneira especial, de uma maneira tão peculiar, Pai, que as pessoas vão querer do espírito que elas carregam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro e eu agradeço, Pai, por essa unção sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus. Que Deus te multiplique essa unção. Cuba, Oi. você poderia dar uma palavrinha para nós sobre o Ministério de Evangelismo Profético que você fez agora? Contar para a gente alguma coisa que você queira? Contar alguma coisa dessa última missão que você fez? Ué, mas não vai ser dia 6, Rosane? Vai ser... Não, deixa eu te falar. Não vai dar spoiler, não, né? Não vai dar spoiler, não, né? Não, deixa eu falar uma coisa assim. Eu tenho uma mania, e eu não sei se isso é saudável ou não, mas, assim, depois de uma palavra, ainda mais quando é uma palavra assim, que fala fortemente no nosso, né, no nosso espírito, cara, eu encerro por ali. Sabe? Eu acho que isso é ótimo também. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua missão lá no Amazonas. Eu sei que isso edifica, incentiva também a evangelizar, mas a palavra da Milena realmente está bombardeando aqui no meu espírito e realmente, por isso que você falou, eu acho que a gente pode agora parar por aqui e orar por ela para que Deus multiplique tudo que ela deu para nós hoje.
e meditar nessa palavra. Vou pegar a gravação, vou pôr no canal, não vou pôr público, mas vou pôr lá no canal para poder colocar o link no grupo para vocês poderem assistir de novo. E assim, só para também não te deixar em branco, assim, a Milena é pastora, é o quê, minha irmã? Profetiza, profeta. Você me desculpe a ignorância, mas eu frequento a Igreja Batista. Na Igreja Batista tradicional não tem nada disso. Eu comecei a conhecer, né, os dons proféticos através da nossa pastora, né, que eu considero minha mãe espiritual. Foi com ela que eu estou começando a caminhar nessa unção do profético, né? Então, para mim, é tudo muito novo. Está falando de quem? Você está falando de quem? De você, claro. Estou falando de você ao mesmo tempo. Lógico. Amém. Porque que ministrou a palavra hoje para a gente. E, assim, tudo que você falou, muitas coisas, assim, foi até resposta de oração. Por quê? Como eu não é o meu dia a dia isso, mas eu tenho visto, né, a ação do Espírito Santo de Deus nas missões que tem participado, né? Porque assim eu sou uma pessoa assim, muito centrada e tinha coisas que eu não ficava assim, para que isso? E o Senhor tem quebrantado isso, tem mostrado, né, que os dons são legítimos, os dons, além de legítimos, eles são necessários, porque muitas vezes a gente está com aquela pessoa ali para ser evangelizada e esgota aquilo que a gente aprende na palavra, esgota, né, o evangelho, aí começa a ministração do Espírito, e é algo assim, meu Deus, quando a gente deixa fluir, porque eu estou falando por mim, acontece comigo, sai coisas que depois a gente fala assim, meu Deus, de onde saiu isso, né? E assim, é do Espírito, só pode ser, não existe outra explicação. E a pessoa vai e arregala o olho, ou se quebranta, ou começa a chorar, ou fala, é isso mesmo, estou passando por isso, é algo assim tremendo. Então, assim, muito, muito obrigada, agradecida mesmo por essa ministração, que foi bênção para mim, muito, 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 muito maravilhada mesmo, tá bom? Glória a Deus, Hugo. Obrigada por abrir o coração, porque isso é importante para o nosso ministério. Eu sei que a profeta Milena não vai ficar com o ego sensível por nada disso, muito pelo contrário. Se ela não fosse madura o suficiente, eu nem tinha chamado ela para ministrar aqui. Mas é importante para confirmar nosso ministério. Né? É muito importante a gente ser confirmado no corpo. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Pronto? Fabiana vai falar alguma coisa? Tá dando para ouvir? Tá. Eu só estou queimando meu coração contar uma experiência que eu tive hoje. Hoje eu comecei a ler Jó e eu li do capítulo 5. Depois parei para meditar, deitada na minha cama, e comecei a pensar nas aflições que a gente está vivendo nesse mundo. Perguntei ao Senhor, como que a gente vai suportar tudo isso? Aí, de repente, começou a cair gotas bem grandes de sangue no meu corpo. Caiu uma primeiro no meu rosto, depois começou a cair no meu corpo, e aí eu me toquei que aquilo lá era sangue de Jesus.
E aí o Espírito começou a ministrar que através do sacrifício de cruz. E o quanto a gente tem que ser grato e se apegar nisso e ser responsável pelo que ele coloca nas nossas mãos. Essa experiência eu ainda estou digerindo, discernindo, mas veio muito de encontro à palavra de hoje. É só isso que eu queria falar. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu posso, já que a irmã Fabiana falou a respeito disso, eu tenho, de vez em quando, né, eu tenho esse tipo de inquietação, assim, e assim, eu me lembro que teve uma vez que eu estava pensando isso, irmã, a respeito do Senhor, se tem dias assim que eu sinto o peso tão grande, Senhor, como se fosse um sofrimento assim nas entranhas, né? Como é que vai ser isso, Deus? Como é que vai ser? E eu me lembro que na hora, porque Deus conversa comigo assim, não é uma voz mental, não é uma voz, é uma voz interna que eu sei que não é minha. E o que o Senhor, né, o que o Espírito Santo virou para mim, falou que era para eu me aquietar, que não era para eu deixar o medo, né, crescer, porque quando chegasse essas horas assim onde o mundo não conseguiria suportar, eu já não seria mais o corpo físico. O que iria estar me sustentando não seria a Ubajara alma, seria a Ubajara conectada com o Espírito do Senhor. Então, que era para eu ficar, não temer, não me afligir, porque era o meu espírito, e o espírito pode tudo, o espírito com ele, né? Eu aguentaria qualquer coisa. E eu, assim, eu não sei se eu consegui explicar, porque tem coisa que eu sinto, mas não sei traduzir muito bem com as palavras. E eu me lembro que eu fiquei, assim, muito, muito, muito em paz, muito tranquila, e a partir daquilo ali eu não senti mais medo das coisas que estão por vir, com elas quais forem, sabe? Amém, meus irmãos. Deus vai guardar miraculosamente todos aqueles que estiverem conectados verdadeiramente a Ele. Isso. Os que são verdadeiramente cristãos, que vivem realmente com Deus. Eu já tenho falado isso há muito tempo. Deus vai guardar somente esses que vão conseguir passar por isso sem ser tão afetado, porque Deus vai guardar miraculosamente. Isso é palavra dele, isso não é palavra profética. É palavra do Senhor na Bíblia, né? Ele guarda os que o buscam, né? Ele guarda os que amam a ele, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os mártires, eles tiveram um alívio, tanto que você vê que a maioria cantava enquanto pegava fogo, coisas desse tipo. Não vai acontecer nada disso com a gente, mas estou falando que Deus sempre, o Espírito Santo sempre nos cuida e nos guarda, né? E nós só precisamos realmente assumir nossa postura como filhos de Deus, porque quando a gente não faz isso, a gente não entende que Deus é um Deus realmente participante da nossa vida, que nós somos realmente filhos dele, mais semelhança dele, carregamos a essência dele, e que nós estamos aqui como uma autoridade na Terra para poder manifestar o poder e a glória dele, né? Enquanto a gente não age assim, a gente crê num Deus que não é Deus na nossa vida, então, porque se a gente não age assim, a gente está vendo ele como um Deus o quê? Que é mau caráter, que não responde quando a gente pede uma coisa, sendo que ele tem aquela coisa, né? Isso. Se eu tenho uma coisa, você me pede, eu não te dou, porque eu não tenho um amor, né? Não tenho um caráter firmado.
aprimorado no amor, né? Então, assim, ele não é um Deus ausente, ele não é um Deus mau caráter, ele não é um Deus que não tem respostas, ele não é um Deus assim. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus, essa que é a questão. Eu sempre falo isso, a nossa dificuldade real é ver quem nós somos em Deus, né? Então, essa palavra veio de encontro com isso e firmou muito isso e muito mais, né? Que a gente possa estar ouvindo de novo essa ministração, ruminando cada palavra e tomando essa posição de filhos na terra, né? E a gente precisa também se preparar para abraçar os outros, né? E isso que ela falou, que a gente precisa ser influencer. Isso é verdade, porque é igual ela falou mesmo. Enquanto a gente se cala, pessoas que estão contaminadas com a nova era estão aí disseminando mentiras. Ontem eu estava falando com uma irmã, ela até está aqui nessa sala, nem vou falar o nome para não expor ela. Ela comprou um curso de R$ 900 de um cara que, assim, ela estava acreditando que era um profeta pelo que ele estava ensinando. Estava acreditando que era um profeta. Igual uma outra irmã também que estava aqui, que está aqui na sala também, que com o mesmo cara, ela achou que era um ensinamento bom, foi algumas coisas ela recebeu, tudo. Quando foi ver, o cara vem com tarô, vem com a mentoria que ela comprou por R$ 900, a outra irmã não foi dada e era cheio de... Sabe, assim, está tudo comum, muita gente contaminada mesmo, ensinando, e assim, os jovens, principalmente, que são crentes, eles estão tão sedentos do sobrenatural, que, assim, eles querem a experiência com Deus, eles não estão preocupados se está vindo da fonte, que é Jesus Cristo, né? Eles estão preocupados em viver o sobrenatural. E aí eles, muitas vezes, igual tem pastores aí ensinando a sair do corpo. Sair do corpo não é bíblico. É entrar no reino espiritual e sendo levado pelo Espírito de Deus. Agora, você vê aí, muita gente, a magia negra pratica isso o tempo todo. Sai do corpo, vai, espírito humano, até mata os outros, tal, né? Tudo bem, o crente também pode viver isso, porque Deus ele não está limitado a nada. Mas, desde que você esteja guiado pelo Espírito Santo, é Ele que vai te levar. Você pode decidir ir e pedir, Espírito Santo, me leva. Em qualquer momento, você pode, qualquer hora, toda hora fazer isso, mas desde que você fale, Espírito Santo, me leva, Senhor Jesus, me leva. Igual esses dias eu entrei no Espírito, pedi, Jesus, me leva onde está o cativeiro de uma irmã que tem muitos problemas de saúde, né, que é muito próxima a mim, eu amo muito ela, e eu fiquei a manhã inteira, eu não conto essas coisas para essas pessoas, porque, né, para elas não se sentir uma obrigação de nada, mas eu fiquei a manhã inteirinha no reino espiritual pedindo a Deus, me leva onde está esse cativeiro, me leva onde está, o que está acontecendo, onde que ficou preso algum fragmento de alma, para poder tirar isso, né, e trazer liberdade nessas áreas. Então, isso aí é entrar no reino espiritual. O Espírito Santo te leva. Você não precisa usar de contaminações. O Espírito Santo é maravilhoso, é infinito. Você pede a ele, me dá visões. Quando ele começou a me levar nos lugares, eu falei, Espírito Santo maravilhoso, eu quero ver tudo. Eu não quero só sentir que eu estou indo, eu quero ver tudo. De repente foi aberto. E eu passei a ver tudo, o reino espiritual, os anjos, o céu, as cores são totalmente diferentes. Então, é muito louco. E só que é só você pedir. O segredo, igual na última ministração que eu fiz só por texto, não gravei vídeo porque eu não estava muito bem. A gente tem direito de um dia não estar muito bem e não ir para frente de câmera, né?
Então, esse é o direito que eu me dou, mesmo sendo líder de uma igreja, de um ministério, sabe? Você vê que os pastores de igreja, eles não têm esse direito. Eu acho que isso não é legal. A gente precisa ter esse direito. Mas eu não deixei de cumprir meu papel com Deus. Eu escrevi horas e horas e horas, 2 ou 3 dias levei para fazer aquilo. E no dia certo eu coloquei lá o texto. E esse texto fala muito disso aí. De nós, a chave é você buscar com zelo. Buscar com zelo. Deus vai querer te dar o que você quer realmente, com todo o seu ser. Tem muita coisa que ele já te dá, você já tem, antes de descobrir que você tem, né? E aos poucos ele vai te mostrando. Isso já é a capacitação para você viver o propósito, né? Mas vai ter coisas que ele manda você buscar e buscar com zelo. E a gente entender quem nós somos em Deus, porque ele quer dar mesmo. Isso não é uma coisa que tá lá guardada 7 chaves, só se a gente fizer muito proeza para Deus, merecer muito e fazer, for todo certinho e perfeitinho, ele vai dar para nós, muito pelo contrário. É igual a Milena falou mesmo, é os quebrantados, não são os perfeitos, são os quebrantados que são segundo o coração dele, né? Davi era pecador demais da conta, só que ele era quebrantado, por isso foi chamado homem segundo o coração de Deus, né? Ele foi o cara que, assim, falou com ele que ele estava errado, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para mudar isso? Misericórdia, Senhor, né? Ele poderia ter falado com Natan, eu sou o rei, vou te enforcar, quem é você? Pelo contrário, né? Ele era quebrantado, isso que é o homem segundo o coração de Deus, a pessoa quebrantada. E nesse quebrantamento, Deus fala, eu jamais lançarei fora, né? O quebrantado, Deus abraça, recebe com todo cuidado, com todo carinho. Você tem uma ideia, Maria, quando estava lá na porta da tumba de Jesus, chorando, 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 como que Jesus estava? Jesus estava subindo, 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 levando Davi, levando todos aqueles do Velho Testamento que não eram filhos ainda, porque não tinham recebido o Espírito Santo neles, eles não tinham o selo de adoção. Eles, olha para você ver, por que estava escrito lá, os últimos serão os primeiros? Porque aquele povo todo do Velho Testamento, ó, para você ver, Abraão, Elias, Eliseu, eles não tinham o que nós temos hoje, que é o Espírito de Deus morando em nós. Davi era doido para estar na casa do Senhor todos os dias, né? Mas ele não teve o privilégio de ser casa do Senhor, como nós somos. Então, os últimos serão os primeiros. Nós somos ainda maiores do que João Batista. O último, né, o maior, nascido de mulher, e nós agora somos maiores que ele, porque Jesus não tinha ido, quando ele viveu na Terra, e enviado o Espírito Santo para morar em nós. Então, imagina o que tem de poderoso em nós, é o que eu bato na tecla o tempo todo, para que a gente possa entender, porque o diabo todo dia sopra na nossa mente que a gente é pecador, que a gente isso, que a gente aquilo, que a gente põe em dúvida o amor de Deus por nós, e a gente fica com a baixa autoestima, aquela coisa de ficar ali, achando que a gente não merece o amor de Deus, que a gente não merece nem pregar a palavra, que a gente não vive o que a gente prega, e vem um monte de coisa na cabeça. O que a gente tem que fazer? Jogar tudo fora e falar, eu sou filho de Deus, o sangue de Jesus me justificou, e ele fez isso sabendo que eu tinha essa natureza humana, e todos os dias eu vou me arrepender de todos os pecados, e vou tomar de novo o sangue de Jesus sobre minha vida, o Espírito Santo que habita em mim vai fluir através de mim na vida das pessoas.
E é para isso que nós estamos na Terra, né? Não para ficar aqui só SSS, como eu costumo dizer, né? Mas aqui eu tenho certeza que não tem nenhum SSS. Todo mundo aqui, ninguém aqui está sentado salvo, satisfeito. Todo mundo tenta, de alguma forma, salvar vidas, né? Que a gente possa ter aquele filme lá, Até o Último Homem, como exemplo. Quem não assistiu, assiste esse filme, Até o Último Homem, porque nesses tempos Deus conta com a gente para isso. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, né? Uba. Francesca. Francesca, abre o microfone e faz a oração para a gente. Finalizando, para Deus guardar essa semente no nosso coração. Amém? Francesca me conta todo dia que ela fica quase o dia inteiro no quarto de oração dela. Jejum e oração o tempo inteiro, essa mulher. Vai, ora aí para nós. Querido e amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te adorar, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor amado, ouvindo, Deus, a respeito do ministério profético, uma palavra edificante que o Senhor muito falou conosco. Pai, no nome de Jesus, Senhor, não permita, Pai, que o inimigo roube essa semente, mas que ela venha frutificar e dar frutos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, aqueles que ainda não entenderam, descobriram o chamado para as suas vidas, ó Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento, trazer revelações, porque o tempo do fim se aproxima, Pai. Nos ajuda a cumprirmos o chamado para a nossa vida, o propósito que o Senhor tem para nós na terra. Deus, cobre com teu sangue, Jesus, cada uma de nós, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, Senhor. Nos dá, Deus, uma semana de prosperidade, uma semana, Deus, na tua presença, que sejamos cheios do teu Espírito mais um pouco durante esta semana, Senhor. Dá-nos a tua graça, Pai, também de entrarmos em maior intercessão, Deus, por nossa nação, que possamos compreender, Pai, o propósito que o Senhor tem para o Brasil e que possamos entrar em oração alinhados com a tua vontade, Pai, com a direção do teu Espírito Santo. Nos enche, Pai, de ti, ó Deus, a cada dia, nos dar a tua graça para caminharmos nos teus propósitos, alinhados com o Senhor, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo, Pai. Nos desperta, Deus, cada dia a orarmos, a buscarmos a tua palavra, Deus, para fazermos a tua vontade e fazer parte do teu projeto de conquistas nessa terra, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite para todos. Boa noite, amém. Denil, quer falar alguma coisa? Não, pastora, foi uma bênção, glória a Deus. Fomos todos muito edificados mesmo. Glória a Deus por isso. Amém. Verdade. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Boa noite a todos, então. Boa Fiquem com noite. Deus. Boa noite, A paz do todo Senhor. mundo. Paz. Paz. Tchau. Bom dia. Milena? Milena? Oi? Obrigada, viu? Obrigada eu, profeta. Vamos querer mais, hein? Deus abençoe vocês todas, viu? Amém. Forte Obrigada. abraço. Você é Tchau. especial, moro no coração. Um beijão, viu? Beijo, minha querida. Um beijão para todas. Tchau. Tchau.